Alô, nação rubro-negra, estamos direto do Tanger Stadium. É como se fosse o Maracanã aqui do Marrocos. Amanhã a bola rola, é decisão, semifinal, Flamengo e Al Hilal. Aconteceu agora a coletiva do jogo, né, do Vitor Pereira, treinador do Flamengo, e também do zagueiro Davi Luiz. Você vai acompanhar todos os detalhes e também a chegada do Mengão a Tanger. Expectativa, a nação rubro-negra, que já invadiu as ruas, tanto de Tanger, Casablanca e também de Rabat, onde vai acontecer a final do Mundial. Deixe seu like, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo. Boa tarde, Smigol, Flá TV. Queria perguntar para o Davi Luiz, que é um dos jogadores aí mais vencedores, já ganhou título na Europa, já jogou a Copa do Mundo. A gente quer saber como é que está o clima aí, como é que você está para esse campeonato que é o mais importante aí do Flamengo nos últimos anos. E para o Vitor Pereira também, nessa mesma linha, saber como é que ele está com essa responsabilidade de saber que é o título mais importante dos últimos 40 anos para mais de 48 milhões de torcedores, que é a torcida do Flamengo. Obrigado. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, ansioso, feliz de estar tendo essa oportunidade na carreira, mais uma vez, estar disputando esse título que é tão importante para o mundo inteiro e para nós, sem dúvida nenhuma, também. Então, estou feliz, ansioso, preparando da melhor maneira possível essa competição, esse jogo da nossa semifinal, para a gente dar continuidade ao nosso sonho. Motivado, não é? Motivado como estamos todos, sabendo que podemos dar uma alegria muito grande aos nossos torcedores, que representamos aqui milhões e milhões de pessoas, que representamos também um continente, e com muita motivação para lhes dar essa alegria. Portanto, é com essa motivação, com essa força anímica, que vamos encarar o jogo da manhã. Vitor, Davi, tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. Queria começar com o Vitor aqui. Okay. Em relação ao seu sistema defensivo, né, que durante a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras não foi muito bem. Como você trabalhou a equipe durante esses períodos, principalmente aqui no Marrocos? E a pergunta se estende também para o Davi. Você hoje, mesmo não sendo capitão, Davi, é o grande líder dessa zaga do Flamengo, quando o Felipe Luiz joga ao lado dele. Como você tem conversado com os seus companheiros para encarar essa equipe do Al Hilal e encarar um Mundial de Clubes onde o Flamengo é favorito e precisa fazer esse favoritismo ser exercido dentro de campo? Obrigado. Eu vou voltar um bocadinho atrás para dizer boa tarde a toda a gente, né? Boa tarde a todos, que há pouco esqueci. Trabalhou-se bem, trabalhamos bem, trabalhamos no sentido de ficarmos mais consistentes, de percebermos melhor os momentos do jogo, portanto, mais preparados para amanhã. Dentro dessa ideia, compreendendo a cada dia a filosofia do Mister e o que devemos fazer dentro do campo, e num todo, todos os jogadores compreendendo, não só a nossa linha de zaga, mas em si, todos os jogadores, quando eu falo todos, não são só os 11. Acho que hoje, cada vez mais, o futebol com essa dinâmica, a adaptação de todos os jogadores e a compreensão de todos os jogadores na foto geral é o mais importante. Então, a gente está trabalhando bastante para a gente chegar aqui com a melhor maneira possível e melhor do que a gente foi na Supercopa. Thank you. Next question, lady in the first row, please. Thanks. Thank you. Isabelle Costa, Casé TV. Queria fazer uma pergunta para os dois. Vitor, você, quando chegou aqui no Marrocos, disse que a preparação não tinha sido suficiente. Você preparou o time, você acha que o time tem condições físicas para aguentar a semifinal e a final? Como que está essa preparação? Querendo entender um pouco dessa condição física dos atletas. E queria perguntar também para você, Davi, que você é jogador, também pode falar sobre isso. Obrigada. É assim, às vezes aqui deste lado somos mal interpretados. O que eu não disse que a equipa que estava mal fisicamente. O que eu disse foi que perguntaram-me se a equipa estava na mesma condição que disputou a Libertadores há uns meses atrás.
E eu disse que isso era completamente impossível, porque é um momento diferente da temporada, não é? Estamos a iniciar a temporada e é diferente a condição, as condições a todos os níveis, táticos, técnicos, físicos, emocionais, num grupo que está, já que leva uma temporada e vai jogar uma final de Libertadores. Portanto, neste momento, o que conta, fundamentalmente, para mim, mais do que o físico, é o anímico, é a vontade que temos de ganhar de levar este título para casa. Portanto, e é isso, e é com essa superação, apesar do pouco tempo de trabalho, é com essa superação, com essa força anímica que eu estou à espera de ver os meus jogadores. Está bem? Acho que o Mister explicou tudo. Acho que dentro do calendário que foi nos dado, trabalhamos da melhor maneira possível, estamos ao melhor daquilo que a gente poderia fazer. Thank you. Gentleman in the third row. Yes, second. Yes. Thank you. Vitor, Davi, boa tarde. Thiago Leme, do Band Esportes. Queria que vocês falassem um pouco, claro que muita gente fala já do Real Madrid, mas queria que vocês falassem do jogo importante que vocês têm amanhã, né? Não adianta pensar ainda lá na frente. O Al Hilal disputou a semifinal de 2019, teve um jogo difícil. O ano passado, contra o Chelsea, foi um jogo difícil. Claro que mudaram algumas peças. Eu queria que vocês falassem desse adversário e se o fato de terem jogado prorrogação, pênaltis, teve um desgaste maior, vocês verem isso como benéfico para o Flamengo. E o time perdeu o Cano também, né? Que é um jogador importante expulso. Para Davi primeiro ou para mim? Eu falo agora. Então. Acho que é um time muito qualificado, que vem mostrando ao longo dos últimos anos a força que tem, por isso que está sempre aqui disputando este torneio, com grandes jogadores de inúmeros lugares do mundo afora. Então, para nós, vai ser um adversário muito, muito difícil, muito qualificado. Temos que ter consciência disso desde o primeiro minuto, se quisermos, sim, classificarmos para a final. Assim, eu conheço bem o futebol árabe, não é? Já estive na Arábia Saudita, conheço bem a mentalidade. O maior erro que podemos cometer é pensar que vamos ter alguma facilidade neste jogo. Portanto, não acredito, mais uma vez, não acredito que o aspecto físico será determinante, porque o aspecto anímico sobrepõe-se ao físico. A vontade, eu conheço-os bem, conheço muitos dos seus jogadores, vi-os jogar, portanto, uma equipa forte, uma equipa que tem, do ponto de vista individual e coletivo, força, tem qualidade, e por isso é que continuam, ano após ano, a manter-se neste nível e a aparecer a discutir mundiais. Thank you. Next question, third row, gentleman in red. Olá, Davi, professor. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. Eu quero saber como é que foi, mister, dentro do que o senhor possa dizer para a gente, né, os treinamentos em relação aos momentos do jogo, né? Pode haver momentos em que o Flamengo vai ter que atacar mais, jogar dentro do campo do adversário, e eu não estou nem falando somente desse jogo, estou falando do próprio Mundial. E provavelmente vão haver momentos em que o Flamengo vai ser atacado, vai ter que recuar um pouco mais as linhas. O senhor chegou a falar sobre isso em algumas coletivas, né, nos jogos anteriores. Eu queria saber como é que chega o Flamengo para esse momento, dentro desse entendimento que o senhor tem de jogo, dos momentos da partida e o entendimento dos jogadores para essas questões, né, dentro do campo, entender de fato como o jogo está acontecendo. Obrigado. Assim, este tem sido, de facto, o nosso trabalho. Tem sido o nosso trabalho. O trabalho de um treinador é alinhar um pensamento coletivo. Alinhar um pensamento coletivo. E nós o que temos tentado fazer é, de facto, preparar a equipa para momentos em que pressiona alto, momentos em que pressiona numa zona intermédia e momentos em que nos vão, com certeza, empurrar lá para trás e nós temos que saber defender um bloco mais baixo. A mesma coisa relativamente ao aspecto ofensivo, momentos em que vamos precisar de jogar bem alto e de jogar e de parar os contra-ataques adversários,
outros momentos em que seremos pressionados e teremos que sair sob pressão, desde trás, e outros momentos em que jogamos num bloco intermédio. Portanto, esse é o alinhamento que temos vindo a fazer, e o entendimento vai surgindo, não é? A identificação coletiva vai surgindo. Está melhor agora do que estava há uma semana atrás, e a semana passada estava melhor que há 2 semanas. Portanto, é este processo que estamos a desenvolver. Thank you. Next question, gentleman in video journalist, babe. Leonardo Baran, tudo bem, Davi? Tudo. Muito se fala que o europeu não dá tanto valor assim ao mundial do que o sul-americano. E você teve a experiência com o Chelsea, né, de não conquistar. Qual é o sentimento, então, de fato do europeu e como é que foi aquele vestiário pós-jogo de um time europeu que perdeu para um clube brasileiro à final de um mundial? Nunca lembrava. Sem dúvida nenhuma, hoje, talvez aquela geração do Chelsea, de grandes jogadores, eles se frustraram muito mais depois do que propriamente naquele ano, por conta dessa valorização que sempre foi dada mais o sul-americano, os outros clubes, do que provavelmente o europeu. Eu acho que isso agora mudou. Acho que conseguiram entender o valor deste Mundial, até porque é a oportunidade de você encontrar inúmeros times de países e continentes diferentes uma só vez, e daqui para frente talvez vai mudar e o formato ainda vai ficar ainda mais de grande valor. Então, acho que aquela equipe compreendeu quando perdeu, né? Compreendeu muito mais o valor disso. Eu, como brasileiro, já tinha sentido minha dor naquele dia, mas eu acho que agora o europeu tem uma outra visão do que é o Mundial de Clubes. Thank you. Gentleman in the back, in the middle. Yes, from that side. Yeah. In the middle. Perfect. Thank you so much. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Davi. Davi, houve um momento que com esse mesmo grupo, ou com a maior parte dele, você disse que era um grupo que tinha que trabalhar mais. E funcionou na temporada passada, quando o Flamengo conseguiu títulos importantes. Nesse momento, que é um início de trabalho, de retomada, o que você, como liderança, tem dito para esse grupo? É algo na mesma linha do fim de 2021? E, Vitor, é muito incomum começar uma temporada já com o maior objetivo dela, ou, né, o principal, por exemplo. Qual é o grau de complexidade para você de, logo na sua chegada, enfrentar um desafio desse tamanho? Obrigado. Para mim, eu acho que é na mesma linha. Talvez trabalhar mais e mais agora. Depois de ganhar, é sempre mais difícil ainda você continuar no topo. E, sem dúvida nenhuma, se quiser estar num grande clube, deve pensar nessa linha de se dedicar, porque não há sorte. É o trabalho no futebol, o esporte é dessa forma. Então, devemos nós termos esse entendimento de se dedicar bastante. Independente do tempo, independente da competição, quando se representa o Flamengo, você sabe que tudo é importante, todos os minutos são importantes, todos os treinos são importantes, e, sem dúvida nenhuma, um dos grandes objetivos, ou talvez o maior desse ano, está nas nossas mãos, nas nossas oportunidades da vida, e cabe a nós darmos tudo para tentarmos conquistar esse Mundial. Então, trabalhar mais e mais e mais, eu acredito no trabalho. Eu, de facto, o tempo de trabalho não é muito, mas eu sabia, quando aceitei o desafio, eu sabia que, de facto, no calendário já tinha um Mundial de Clubes já nesta altura para jogar. Portanto, essencialmente, a falta de tempo, mas isso nunca será justificação para não encarar este Mundial com a ambição que nós encaramos. Thank you. Gentleman in the third row. Yes, thank you so much.
مساء الخير، حمزة الراضي من قناة الجزيرة الإخبارية في قطر. لدي سؤالين. Just a second. Thank you. سأطرح السؤال باللغة العربية. أعيد التعريف بنفسي، حمزة الراضي من قناة الجزيرة الإخبارية في قطر. في الواقع لدي سؤالين لمدرب فيكتور بيريرا وأيضا لدافيد لويس. شاهدنا الوداع الذي يمكن أن نصفه بالأسطوري الذي خصصته جماهير فلامينغو للفريق قبل التوجه إلى المغرب. سؤالي للمدرب، هل لديكم معلومات حول الأعداد المتوقعة لجماهير فلامينغو التي أكيد أن سيكون لها دور كبير في مباراة الغد؟ السؤال الثاني حول انطباعكم عن المغرب كبلد من خلال الأيام التي قضيتموها حتى الآن، وأيضا كشعب مغربي شغوف بكرة القدم بمناسبة الموندياليتو. شكرا. A gente conta para eles ou não? Foram 3 perguntas, não é? Foram. 3. Quer que eu fale? Diz lá, fala tu, que eu estou aqui para tu. I try. Primeiro, de estar no Marrocos, sendo nenhuma especial, já tive a oportunidade de estar aqui em outra ocasião e sei o tão apaixonado que são os marroquinos pelo futebol. Desde o primeiro instante que pisamos aqui, sentimos esse carinho e essa paixão, e como eles estavam ansiosos para receber, eu acho, talvez não só o Flamengo, mas todo mundo que está aqui. Então, feliz de estar num país onde você sente que é bem acolhido. Depois, sobre a nação que vem nos apoiar, não sei ao certo em número a quantidade, mas sei que em qualquer lugar do mundo o Flamengo é sempre apoiado, sempre amado, e a nação nunca nos decepciona. Então, sendo nenhuma, teremos um grande número de torcedores nos apoiando aqui e também ao redor do mundo. A gente sabe que a gente vai ter muita torcida também. Ok. Relativamente aos torcedores, a paixão habitual que já nos habituaram, não é? Até em jogos do Carioca, portanto, quer dizer que aqui é um jogo desta dimensão e com certeza que vamos sentir, e vai ser fundamental, o apoio deles. Relativamente a Marrocos, um país bonito, que eu já estive para visitar e ainda não tinha tido a oportunidade. E quanto ao futebol, eu acho que a performance da seleção marroquina no Mundial alertou o mundo para o trabalho que se está a fazer em Marrocos. Portanto, fiquei muito bem impressionado com a equipa Casablanca, com a equipa marroquina. Fiquei impressionado com os torcedores marroquinos também no jogo, fui assistir ao jogo. E acho que está no caminho certo. Estamos num país de futebol, num país em que se sente a paixão pelo jogo. Thank you. Next question. Yeah, gentleman in the third row. Olá, Bernardo Ramos, da Placar. Pergunta para o Vitor Pereira. Você é adepto da periodização tática, né? Método que foi implementado, criado pelo professor Vitor Frade. Eu queria saber se esse tipo de treinamento faz, neste momento, com que os jogadores do Flamengo estejam no estágio físico superior àquele que deveriam estar nesse momento. Se isso melhora a performance dos jogadores. Obrigado. Essa é uma pergunta um bocadinho técnica, não é? Para responder, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Vitor Frade, tive a oportunidade de estudar com ele, não é? de fazer a minha universidade, a faculdade com ele, na opção de futebol. É uma forma, é um processo de treino que já venho consolidando há muitos anos, que fundamentalmente direciona o treino para os aspectos táticos, mas aspectos táticos específicos que condiciona determinado físico. Ou seja,
Se eu trabalho taticamente para jogar de determinada forma, essa forma de jogar condiciona um físico adaptado àquilo que nós pretendemos. Portanto, é mais ou menos isto, ou seja, neste mês de trabalho direcionamos, como sabíamos que o tempo também era curto, direcionamos para determinado tipo de princípios táticos, que jogados exige determinado físico. E é esse físico que neste momento nós conseguimos performar. Okay? Thank you. Next question, gentlemen in the first row, and after that we will take last two. Thank you. Okay, sorry. كوتش مساء الخير، سعيد بلقائك مجددا. معنا القويعي المملكة العربية السعودية. معنا القويعي المملكة العربية السعودية الرياض اليوم. سعيد بلقائك مرة أخرى. تعرف الهلال جيدا عندما كنت في الدوري السعودي، أكيد أنك تابعته في الفترة الأخيرة. ما الذي اختلف في الهلال عن الماضي والآن؟ أيضا فريق فلامينغو تقريبا أسبوع ما لعب أي مباراة. الهلال جاي من 4 أشواط أمام بطل أفريقيا. هل هذا الشيء راح يكون إيجابي لكم أو سلبي؟ شكرا كوتش. É assim, conheço bem, de facto passei pela Arábia Saudita, tive um ano na Arábia Saudita, no Al-Ahly. Conheço bem o futebol árabe, o futebol da Arábia Saudita, o nível do jogador. Eu acho que tem havido uma evolução. Eu estive lá há 10 anos, mais ou menos, não é? Mais ou menos há 10 anos, e nestes últimos 10 anos o Hilal tem-se mantido sempre num nível competitivo alto, com mais estrangeiros. No meu tempo o número de estrangeiros era menor. Portanto, eu acho que o futebol saudita tem evoluído, e sinal é que conseguiu bater a Argentina, não, campeão do mundo, no jogo do Mundial. Portanto, isso quer dizer que há 10 anos atrás provavelmente não seria praticamente impossível. Quer dizer que o futebol na Arábia Saudita tem e de uma forma geral tem evoluído no sentido certo. Thank you. And next question, also first row. Yeah. Boa tarde, Fernando Calais da Reuters. O Mundial de Clubes para o torcedor sul-americano é o máximo que o torcedor sonha. Só que clubes sul-americanos já perderam 5 vezes nas semifinais desde que esse novo formato começou. Eu queria que o senhor explicasse um pouco também, o Davi, se quiser falar, como é que é essa pressão psicológica, como é que é esse preparo mental de entrar num jogo onde não pode perder, porque perder não só tira da final, mas perder também acaba com o sonho antes do sonho praticamente começar, que é o sonho de chegar na final. Muito obrigado. Fala. O sonho de começar a disputar o Mundial começou lá no primeiro jogo da Libertadores. Acho que dali já estava se sonhando algo mais longe, dentro da linha do tempo certinha, de disputar a primeira fase, depois as fases de classificatórias, depois a final, e aí sim estar aqui. Por isso que nós devemos pensar única e exclusivamente na semifinal. Esse é o nosso final agora, porque vai ser um jogo muito difícil, para a gente dar continuidade, assim como você bem mencionou, ao nosso sonho. Então, sabemos que é algo muito difícil, sabemos que vamos enfrentar um adversário muito qualificado, então temos que ter nós consciência disso antes de tudo, para nos prepararmos da melhor maneira possível. Assim, relativamente à pressão, eu, com a experiência que tenho tido na minha carreira, é muito melhor ter a pressão para títulos, não é? A pressão para ganhar títulos, a pressão para chegar a uma final, do que ter a pressão para um rebaixamento. A pressão do rebaixamento é que é uma pressão que sufoca. Agora, a pressão para ganhar títulos é uma pressão que nos incendeia por dentro, que nos anima, que nos motiva, que nos entusiasma. Portanto, é essa pressão, podemos dizer que nós sentimos essa pressão do entusiasmo, do torcedor, do entusiasmo, do nosso próprio entusiasmo, porque é uma oportunidade única e estamos a apenas 2 jogos de
de uma oportunidade incrível nas nossas vidas, nas nossas carreiras. Thank you. And last question, gentleman in the back in black. Hello. Hello. Khaled Al-Shabi from MBC channel in Saudi Arabia, Action Mawarid program. First of all, I ask you, Coach, the different match, Al-Hilal 2019, now 2023. What is difficult for you in the match? And the media for Brazil, he's talk the easy match for Flamengo. What do you say? O que eu penso é o seguinte: em primeiro lugar, eu não posso falar da final anterior porque não estive presente, não tive presente, não posso falar nela. Agora, que eu conheço bem esta equipa do Hilal, tenho consciência do valor da equipa. Provavelmente, eu não sei se no Brasil o conhecimento sobre o Hilal se reporta à final anterior, ou se é um conhecimento mais aprofundado. Eu conheço bem porque lá estive lá um ano, sei a dimensão do clube, sei que todos os anos luta por títulos, portanto, jogadores experientes, jogadores com qualidade, e com certeza um jogo amanhã de dificuldade em que teremos que estar ao nosso melhor nível para sair vencedores. Thank you everyone for your questions. We finishing right now, and Al Hilal press conference is at 7 p.m. Thank you. E você vai acompanhando tudo por aqui, junto com a gente. Esse é o clima. Aí o Pinheiro, chefe da segurança do Flamengo. O pessoal do offside, que faz o trabalho de logística. Presidente Rodolfo Landim. Também mais um a desembarcar. Gabriel Skinner, gerente de futebol da equipe do Flamengo. O nosso estádio, Landim. Técnico Vitor Pereira já deixou o ônibus. E você acompanhando. Integrantes da comissão técnica, vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Também aparecendo na sua tela. Fala, Fabrício! Fabrício! Aí, Fabrício Bruno. Jogadores do Flamengo que começam a deixar o ônibus. E você, portanto, aí acompanhando toda a movimentação. Goleiro Matheus Cunha. A galera ligada à torcida do Mengão marcando presença. Até mesmo os profissionais de segurança aqui fazendo registro da chegada. Goleiro Souza, sendo saudado, Matheus França. Olha o Everton Cebola. Aí, portanto, vamos pegar. Vamos pegar. Vamos, Felipe. Olha o atacante Pedro. Também aqui. Felipe. Parte. É a festa da galera presença. Bora, Rodrigo. Ele que foi relacionado para a partida. E você acompanhando o desembarque da delegação rubro-negra. Vamos, Varela! Bora! Vamos! Guilherme Varela, lateral direito do Brasil. Bora, Davi! Bora, Davi! Bora, Davi! Bora, beijinho! 1-1, jogadores do Flamengo deixando o ônibus que conduziu a delegação. Bora, Arrasca! Aí, portanto, essa é a movimentação. Médico do clube, Dr. Márcio Tanuri. Vamos, também por aí aparecendo. Aí na sua tela. Léo Pereira, zagueirão. Jogadores do Flamengo deixando o ônibus. Bora, Gerson! Gerson acenando para a galera. Mateuzinho, lateral direito. E você acompanhando. O não vai aguentar, não. Nem o ombro aqui. Movimentação da delegação do Mengão. Bora, Thiago! Alô, Thiago! Volante titular do Flamengo. Pessoal da 81, Rafa, verde na Bahia. 3-0 do Liverpool. Ficou marcado na história.
comigo, Mengão! Acima de tudo, rubro-negro! E aí, professor? Tranquilo? Fala, Rafa. Mais uma, hein? A alegria de estar aqui no Marrocos, Flamengo podendo conquistar aí o bimundial. É a esperança de todos nós, rubro-negros, tantos anos lutando por esse momento, e que Deus possa nos abençoar, jogadores joguem dando a vida, coração na ponta da chuteira, margem mínima para erro, passar dessa semifinal, que é o primeiro passo, a gente focar na semifinal, não pode querer pensar em final antes de ganhar o jogo de amanhã, entrar focado, respeitando a grandeza da camisa, Rafa, e buscar essa classificação para a final. E é no sábado, seja o que Deus quiser, né, irmão? É isso. Quem veste essa camisa nunca perde a fé. É isso aí. Palpite. Para amanhã, 4-0 Flamengo, 2 do Gabi, um predestinado, um do Pedro, um do Arrasca. E a final, 1-0 chorado, uma bola rebatida, o Gabigol empurra para dentro, mete o muco e vamos fazer festa. Vamos! Vamos! Esse é o clima aqui, diretamente de Tanger, local da semifinal no Marrocos. Olha aí, torcida do Flamengo presente aqui, a Fla Kids. Olha aí. Olha o Vidal, olha o Vidal, Vidalzinho aqui. Vidalzinho, e aí, expectativa pro jogo? 3-0. 3-0 Mengão. E ó, o Mini Arrascaeta aqui, ó. 4-0. 4-0 Mengão. Que beleza. Vocês são de onde? Salvador. Salvador, Bahia, representando o Mengão aqui no Marrocos. Mengão! E aqui, de onde? RJ, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aí. Olha aí. Rio de Janeiro? Lá de Niterói. Niterói. E o placar do jogo de amanhã? O jogo de amanhã é 5-0 Mengão. Que isso? 5-0? 5-0. Tá animado? Real Madrid pode esperar a gente. Vamos ganhar Real Madrid. Vamos com tudo. Isso aqui é Mengão.